Olá, tudo bem? Vamos dar mais uma sequência. Mais uma aula aqui. Vamos dar sequência. A nossa sequência de aula que a gente está fazendo, colocando disponível no nosso canal. A gente já vem falando, né, sobre cinemática, alguns conceitos de cinemática, destacando umas partes bem interessantes da cinemática. Nas nossas últimas aulas a gente tem falado de grandezas, escalares, vetoriais. A gente falou de velocidade escalar média, né? Velocidade média. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a velocidade instantânea. Falar um pouco sobre a velocidade instantânea, conhecer um pouco dessa ciência que nos move, que é a física, né? Vamos lá. Velocidade instantânea. O que a gente vê nessa figura? A gente vê aí a representação de um velocímetro, né? De um carro. Geralmente tem nos carros, nas motos, nos veículos. E aí tem uma definição simples de velocidade instantânea, onde ele simplesmente diz: o que os olhos veem é a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é o valor atribuído para a velocidade num intervalo de tempo praticamente nulo. Pessoal, nessa imagem a gente observa que temos um velocímetro que mede a velocidade do carro a cada instante. Ou seja, pessoal, a velocidade ela é instantânea. A velocidade que a gente vê o carro andar é uma velocidade instantânea. Ela representa a velocidade de um corpo em movimento em um momento específico. Ela é representada em um momento específico. E dessa forma, que nós temos aí onde o limite da velocidade, quando o intervalo de tempo tende a zero na razão ΔS sobre ΔT. É o que a gente vem falando sobre a última aula, quando a gente falou sobre velocidade média. Então, a velocidade instantânea, ela tende a zero. O limite dessa razão vai sempre tender a zero na nossa velocidade instantânea. Ok? Nessa outra imagem, a gente tem a representação de um gráfico, onde temos aí que o intervalo de tempo tende a zero, né? ΔT tem uma setazinha, né? Tende a zero. E desse modo, pessoal, essa reta que representa a velocidade instantânea, ela é tangente à curva considerada, que essa reta que a gente vê traçada para cima sobre esse plano que tem aí. Ela é a tangente à curva no ponto considerado. E nós dizemos aí que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, e que a velocidade instantânea ela é o limite de ΔS sobre ΔT, com ΔT tendendo a zero, onde ΔT tende a zero. É isso? Então, nesse caso, a gente pode dizer que a velocidade ΔS, a velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, onde o ds aí ele representa a derivada do espaço em relação ao tempo, não é? Ele representa a derivada do espaço em relação ao tempo, esse ds. Ok?
Aí a gente tem aí, tem essa equação, tem essa fórmula, que é uma forma, temos essa fórmula aí que onde o que eu estava falando sempre vai tender a zero. O limite da equação sempre vai tender a zero no nosso tempo. A velocidade instantânea de um móvel será encontrada quando se considerar um intervalo de tempo infinitamente pequeno, ou seja, bem próximo de zero. E para realizar o cálculo de velocidade instantânea, ou seja, quando o intervalo de tempo for muito próximo de zero, usa-se o cálculo de derivada, derivando a equação de deslocamento em movimento uniformemente acelerado em função do tempo. E aí a gente tem aí essas formulazinhas. S inicial mais V inicial mais 1 sobre 2 AT ao quadrado sobre dt. Velocidade é igual a velocidade inicial mais AT. Ok? Então é aquilo que eu falei. Se considerar um intervalo de tempo infinitamente pequeno, ou seja, bem próximo de zero. E a gente tem aí uma simples exemplozinho, né? Uma questãozinha aí. Dizer que um movimento se realiza com uma aceleração escalar constante de 5 metros por segundo significa que, letra A, em cada segundo o móvel se desloca 5 metros. Letra B, em cada segundo a velocidade do móvel aumenta 5 metros. Letra C, em cada segundo a aceleração do móvel aumenta 5 metros por segundo. E em cada 5 segundos a velocidade aumenta de 1 metro por segundo. Então, qual seria a alternativa certa dessas aí? Pessoal, quando ele dizer que o movimento realiza uma aceleração escalar constante de 5 metros por segundo ao quadrado, significa que... O que significa? Significa que ele vai ganhar, né? 5 metros por segundo, vai aumentar. Então, a alternativa certa é a letra B. Em cada segundo, a velocidade do móvel aumenta de 5 metros por segundo. Ok? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso conceito básico de velocidade constante, né? De velocidade escalar constante. Esse é o conceito, a definição básica que nós temos, que nós trouxemos aí. E essa aula vai ficar disponível para todos que tiverem interesse de aprender um pouco e acompanhar as nossas aulas aí que a gente está fazendo. Obrigado pela atenção. Por hoje é só. E nas nossas próximas aulas a gente vai falar mais sobre o movimento uniforme. A gente vai falar sobre a velocidade relativa. A gente vai estar trazendo aí dentro desse conceito, dentro dessa sequência de aula que a gente vai fazer aí, que a gente está trazendo aí para vocês. Um abraço a todos e obrigado, viu?